Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast. Hoje com Lipe Paiga e a segunda parte do especial com o nosso diretor Ale Leite. E quando a gente fala nosso diretor, é porque ele foi o diretor da Oficina Motor. Sempre vai ser. Todos nós trabalhamos, ele sempre vai ser nosso diretor. Sempre vai ser nosso diretor. Só antes da gente continuar, uma palavra só dos nossos patrocinadores, né? Eu gosto de falar uma palavra dos nossos patrocinadores. Parece uma coisa mais antiga, eu gosto, Parece, acho legal. eu gosto também. Por falar em antigo, se você gosta de carro clássico, entra lá do thegarage.com.br. Cara, tem todo tipo de carro clássico, a qualidade impressionante, mais de 70 carros aqui, ou lá no Instagram, TheGarage_BR. Certo, Lipe? Certo, muito carro legal. E, fora isso, a gente tem também que falar do BetMais. betmais.com, se você gosta de fazer uma fezinha, uma apostinha, tem lá betmais.com. Se você usar o nosso promo code no seu primeiro aporte de grana lá no site, o BetMais dobra a sua grana. Então, se você colocar R$30, você vai ganhar 600. Se você colocar 300, você vai ganhar 600. Sua grana vira, não é que você ganha, né? Sua grana dobra para você usar em apostas. Ou seja, até R$300 com o nosso promo code, sua grana dobrou. Fala que a gente não ajuda? A gente ajuda, vai. Não tem investimento no Brasil melhor do que esse. Não tem. Não tem. Na hora você ganha 100%? Não existe. Não existe isso. Na hora. Não precisa nem esperar cair, vencer a poupança, a caderneta de poupança. Nada disso. Ale, vamos voltar um pouco ao nosso papo. A gente falou bastante de oficina motor, mas a tua história vem bem antes, né? Puxa essa o coisa microfone aí. com o automobilismo é muito engraçado. Eu nasci numa família muito ligada ao esporte. Meu avô foi do basquete, do futebol, teve uma empresa, uma fábrica, várias fábricas, tinha uma empresa chamada Super Bowl de material esportivo, foi uma das primeiras no Brasil. Que legal, não sabia disso. Fez bola oficial de Copa, fez bola de Campeonato Brasileiro. Super Bowl era uma grande empresa ali nos anos 50 e 60. E eu nasci dentro do futebol. Ele era muito ligado ao Flamengo. Né? E Por isso que ele torce pro Fluminense. Não, brincadeira. E aí eu nasci muito ligado ao esporte, principalmente ao futebol. Quando eu vim morar em São Paulo, final dos anos 60, início dos anos 70, garoto ainda, eu comecei a ser beliscado pelo automobilismo, porque eu fui no primeiro Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. Que foi um que eu não tenho certeza, o que não valeu foi o de Brasília, né? O primeiro já veio aqui em São Paulo, já valeu. Lago, 72. Inclusive eu fiz aos 25 anos, não podia esquecer. Mas eu assisti na arquibancada. Eu me lembro que assim, uma das coisas Nem era arquibancada, né? Você sentava num barranco. Não, era arquibancada de cimento mesmo, tipo reta principal. Na reta principal. E eu me lembro que eu assisti não só a prova da Fórmula 1, como eu assisti a Fórmula 2, que tinha um Chaparral, o Wilson Fittipaldi correu e tal. E aí eu comecei a me ligar em Fórmula 1. Era a época Emerson e Jack Stewart, época passava, transmissões não eram como as de hoje. Eu tinha moleque, 7, 8 anos, não conseguia ficar o tempo numa corrida entretido. Você chegou a ouvir no rádio Fórmula 1? Não, só televisão. Não, no rádio eu ouvia aqui mesmo, né? Eventualmente, mas já tinha televisão. Mas era futebol. Gostava da Fórmula 1, tem um pôster autografado do Emerson, fui lá no banco que patrocinava ele na época, no Rio de Janeiro, no Leblon, peguei um pôster. Que legal. E foi. Entrei na Globo para trabalhar com esporte ainda no Centro de Documentação, nos anos 80.
comecei... Como você foi parar na Globo? É isso que eu ia perguntar. Você teve alguma... Não, eu fiz uma prova lá pro Centro de Documentação. Eu, na época, trabalhava com show. Eu trabalhava com música. E trabalhava na Bolsa de Valores. Eu trabalhava na Bolsa, tinha uns negócios de produção musical de show. Uhum. Eu já estava morando sozinho e aí apareceu essa oportunidade dessa prova no Centro de Documentação. Eu fiz a prova, passei, entrei e fui trabalhar na área de documentação do esporte, na área que a gente recebia o material e decidia o que ia ser arquivado, fazia as sinopses do que estava sendo arquivado. E aí comecei a ter contato com o pessoal do esporte, e aí no início dos anos 90 eu saio do Centro de Documentação, apesar de já ter ido na primeira Olimpíada, em 88, pelo Centro de Documentação. Acabei trabalhando com o pessoal do esporte lá. E aí, Qual Olimpíada que foi? 88, Seul. Você foi para Seul? Fui. Animal. E aí entrei no esporte no início dos anos 90. E aí caí para fazer Esporte Espetacular. Eu era produtor do Esporte Espetacular, escrevia, editava. Eu me lembro assim que a primeira matéria minha foi muito engraçada. Assim, eu era... Futebol era a minha vida. Eu tenho uma vida com automobilismo. Meu irmão foi mecânico de carro de competição. Ah, que legal. Ele trabalhou com o Andrés Mateis e naquela equipe da Tecnofast, que foram os dois últimos campeões da Brasileira de Marca antes do fim da categoria. Sim, tinha o Flechinha de Prata lá, o esporte. Não, eles tinham também os Voyages, né? Os Gol e Voyages. E aí eu ia muito andar com ele já era Jacarepaguá, ele precisava acertar alguma coisa no carro. Nessa época ele já tinha saído do Capeta, ele estava com turismo regional, fazendo um carro para Fiat, um pré-Uno, que depois virou a Fórmula 1, que tem uma história engraçada que eu começo a fazer ela no Esporte Espetacular também. E aí eu ia com ele ia andar, eu pedia para dar uma volta, tinha pista para gente, porque era de competição, então gostava, mas esporte o meu era geral, não tinha uma... Futebol, o automobilismo, gostava muito, assisti toda parte de Piquet, posso dizer que assisti 90% dos grandes prêmios até entrar na Globo, que aí eu tive que assistir 100. E aí comecei no Produtor do Esporte Espetacular, e a primeira matéria, ainda estava num contrato de experiência que me deram, era um Paris-Dakar, 91 ou 92, Animal. E eu tinha que escrever o texto, editar, né? Que era fazer a produção. E eu me lembro disso, falei, porra, é um sinal aqui, né? Aí fiz Esporte Espetacular, fiz várias coisas. A coisa mais próxima que eu fiz de automobilismo a gente ia para o Grande Prêmio a dar apoio à equipe que era de automobilismo, tinha um setor de automobilismo. Foi na morte do Senna, que eu fiz um ano depois, em 95. Eu já estava mais ligado ao futebol, já tinha feito estoque, estava começando a fazer, acho que foi 94 ou 95, o início da estoque, que ainda não era a transmissão da corrida, a gente fazia a matéria, início da Vicária, eu acho. Kaká correndo na B ainda. Sim. Depois acho que ele correu primeiro no turismo sul-americano. Comecei a conhecer o Austin, conheci essa galera, fiz Fórmula 1 também, matéria comercializada do Esporte Espetacular, que coincidentemente o carro lá começou com o meu irmão, o desenvolvimento desse carro, com o Chico Serra, que foi, e os pais do Massa, lá os pais e tio do Massa que corriam, o Teotônio e o... Sim, e aí fazia futebol, fiz esse clipe do Senna, que foi um clipe com a música My Way, cantada pelo Sex Pistols, um ano depois da morte dele, foi uma coisa que me marcou e que eu gostei muito de fazer. E aí, nesse ano de 95 para 96, eu não me lembro as datas certinhas, eu estava fazendo futebol, acho que foi 96, porque eram 25 anos do Grande Prêmio Brasil. Vamos fazer a conta? Ou era 95 ou era
96. E aí, esse Grande Prêmio Brasil, 25 anos, eu estava indo fazer futebol, estava cuidando de seleção brasileira, de Interlagos. De 25 anos dos Acho que oficiais. A primeira foi 89, então. Não. A primeira foi 72, 73. Não. Tô falando do Não, do mas moderno. os 25 anos era dos 25 anos da história. E aí, eu estava indo para a Argentina fazer um sub-19 de futebol, seleção brasileira. Se era 25 anos, era 97, de 72 para 97. Então foi 97, foi isso. E aí, ou foi 73, 72 era de Brasília, não tenho certeza, mas foi 96, 97. Aí, eu ia viajar para futebol, estava em Teresópolis, seleção brasileira, Granja Comari. E aí me ligam e falam, volta para o Rio. Eu falei, não, mas eu estou saindo aqui com a seleção, vou viajar para a Argentina amanhã, não, quinta-feira. Eu falei, não, você vem para cá, pega um avião, vai para São Paulo, que você vai tocar um programa 25 anos de Grande Prêmio Brasil. Isso era fevereiro desse ano, e aí eu peguei o avião. Ficou puto porque não estava indo com a seleção. Eu não estava indo com a seleção. Essa mudança e tal. E aí vim para São Paulo para uma reunião na TV Globo. E aí mostraram o projeto. Eram 4 programas de aproximadamente 45 minutos que iam ao ar depois do Globo Repórter nas sextas-feiras até o Grande Prêmio Brasil. Ah, legal. E que eu ia fazer o pré-hora também do Grande Prêmio Brasil, que a Globo entrava sempre 1 hora e meia antes, e era comemorativo, era um GP comemorativo. E aí eu fui para uma reunião que eu nunca vou esquecer, Reginaldo, Alfredo Toné, que era um produtor, editor aqui de São Paulo, e o Celso Miranda. O Celso trabalhava na Globo? Não, ele foi contratado de freela. Mas acho que ele desistiu, eu só tive uma reunião com o Celso. Acho que ele saiu. E aí caiu na minha mão. Sensacional. Caiu na minha mão, eu e Regi. A gente trocava a bola, eu gravava e assim. Aí eu falei, bacana, tudo bem. Isso acho que era uma quarta, quinta-feira e tal. E aí fechamos assim os desenhos na mesa de um restaurante. Eu falava com o Regi todo dia. E aí eu perguntei, tudo bem, quando é que estreia? Ele falou, na próxima sexta, daqui a uma semana. Falei, que bom. Como é que a gente vai fazer isso? A gente veio para o Rio, eu e Toné, entramos, pegamos todos os Grandes Prêmios Brasil, enfiamos dentro de uma ilha de edição e ficamos... E fizemos um programa. Nasceu o programa foi super bacana. Imagina ter que editar tudo. Eu fiquei 3 dias sem ir em casa, eu morava do lado da TV, na mesma rua. Entendeu? E aí rendeu o programa foi bem bacana, e aí eu recebi o convite para ir para a equipe da Fórmula 1, não viajava ninguém de produção. A Globo começou a recuperar os apoios comerciais, o impacto pós-cena, o Rubinho de Stuart, Pedro Paulo. Aí eu fiz o Max Wilson, o primeiro teste dele na Williams, quando ele foi apresentado com o piloto de teste, eu dormi na casa dele na véspera, fui de carro com ele para Silverstone, para a apresentação, ele e o repórter, César Augusto, Montoya era o piloto, outro piloto de teste, era Montoya. E a Williams era Villeneuve e Damon Hill. Rio 97, 96 e 97. E eu me lembro, aí Tasso Marques estava na Minardi, eu fiz o primeiro teste de pneu que eu fiz com o Tasso brigando com aquela Minardi que não andava e tal. E eu me lembro assim, da primeira pergunta que eu fiz pro Max, num teste de Barcelona, que o Max saiu do carro e perguntei, Max, o que mais impressiona no Fórmula 1? Porque ele vinha de Fórmula 2, eu acho. Ou Fórmula 3, Fórmula 2. Fórmula 3000, talvez era alguma coisa dessa. Na época. Ele falou, é a velocidade? Ele falou, não, é o freio. É como o carro freia, né? E aí entrei na Fórmula 1. E aí eu fiz a Fórmula 1 há 3 ou 4 anos, ia para todos os GPs. Eu, Regi, Galvão. Comecei com o César Augusto de repórter, passou Pedro Bassan, depois João Pedro Paes Leme. Só gente... Não, e era legal porque a Fórmula 1 tem uma coisa, a gente alugava algumas casas em lugar que não tinha muita disponibilidade de hotel, então a gente alugava a casa, ficava e juntava o
pessoal das outras... Jovem Pan. Dos outros veículos, Flavinho, Estadão. Fábio Seixas... aí juntava os portugueses, a Miguel, juntava a turma toda, a gente Ico, ficava tinha o numa Ico casa. também, né? Quem? O Ico, Luiz Fernando Ramos. Não peguei o Ico. Não? Não, na minha época era o Fábio Seixas entrando, Flavinho, veterano, Lívio Oríquio, Lívio. Lívio, Odinei. Foi Só gente boa. Foi bem bacana. Não, a gente fez. Aí eu fazia matéria para também, tipo oficina, materinha, porque a gente fazia as matérias que iam antes, quando acabava a temporada. E a gente tinha um plano comercial que começava em janeiro, matéria no Esporte Espetacular, aquelas pílulazinhas todo dia por dentro da Fórmula 1. Cara, e foram Como é que foi anos... viver esse circo da Fórmula 1 nesse tempo? Cara, foi muito bacana. Você estava falando antes da gente começar aqui que era muito diferente, né? Do que era hoje. muito diferente. Eu vejo hoje essa série que tem na Netflix. Drive A to gente Survive. não tinha esse acesso, o acesso era ainda mais brasileiro. Né? E eu acho que foi um processo da Globo de começar a fixar um repórter e não ter vários repórteres. Porque eu me lembro que eu e João Pedro, uma vez conversando com o Schumacher, eu não sei se eu estava junto, ou foi para mim, ou foi para ele, mas ele falando da dificuldade no Circo do Palhaço, que antigamente era o Circo do Palhaço, acabava tendo a gente acesso ao pit lane e a todo mundo em cima do pole, não era organizadinho que nem hoje, e ficava aquele colarinho de palhaço, né, que era vários microfones de várias cores em volta do piloto. E ele nunca respondia virando para a gente, entendeu? E acho que o João Pedro quebrou essa barreira que ele falou, é que vocês mudam tanto de repórter, entendeu? Que a gente não cria um relacionamento, né? E eu acho que isso foi importante, assim. A gente criou um bom relacionamento. Eu criei um bom relacionamento porque eu peguei a Ferrari no processo do Rubinho ir para lá. Então começa um pouco antes, você se aproxima da Ferrari. Você acompanhou bem esse processo de perto, né? Acompanhei perto, fui a Maranello, né? A gente esteve lá na oficina, meu aniversário de 50 anos foi lá no Montanha. Com o casal Nota 1000 da Fórmula 1, que são donos do restaurante, que me acompanharam, porque eu tinha uma amiga, né, que me apresentada seguiu o circo da gente, que era a Jane Paris. E a Jane, a gente conheceu ela. Conhecemos a Jane lá. E aí a Jane era assessora de imprensa da Bridgestone, e quando a Ferrari foi atrás, quando acertou o Rubinho, precisava de uma assessora de imprensa que falasse português, e aí eles tiraram a Jane da Bridgestone e levaram ela para a Ferrari. E a Jane foi morar um tempo lá no Montana, lá com o casal. Você tá brincando, né? Ela morou lá? Morou lá porque quando ela se mudou, ela foi para um apartamento, e aí depois o pessoal falou, não era uma área boa, tal, não sei o que. Ela ficou um tempo até ir para a casa definitiva dela. Que sensacional. Sensacional, né? Eu não sabia disso. Bom, a gente almoçou, a gente jantou com a Jane Paris lá em Módena. Em Módena e também em Maranello, né? Em Maranello, é verdade. 2 dias. A gente foi naquele restaurante lá, bom. tomar grapa lá, pô. Foi bom. Ele falou, Schumacher é que gosta de grapa, vamos tomar grapa. Gosta de grapa. Não, e na Fórmula 1, então, esse contato assim, que a gente tem de imprensa, apesar dessa liberdade de ir para o pit lane, não tinha. A gente tinha com os brasileiros, a gente voava porque a gente saía do Brasil, então a gente voei muito com o Zonta. Tem uma história ótima com o Zonta, que eu era o pai dele, a gente no mesmo voo, e eu tinha um laptop, eu gostava de Fórmula 1 há muito tempo, eu jogava o Grand Prix, e aí eu tinha o GP3, GP4, e aí o Zonta indo para Spa, ele me viu jogando, passou e falou, me empresta o laptop para eu ajudar a memorizar a pista, que eu vou te dar uma dica de setup aqui, que você não vai acreditar, que eu aprendi até hoje que era tirar o diferencial total dos carros naquele jogo. E aí a gente tinha esse contato, aí nas casas a gente ia, os pilotos apareciam, o Rubinho aparecia, Pedro Paulo,
o próprio Zonta, né? Então, foi uma época bacana, foi uma época que eu cruzei com o Phil Collins, vestido de Jack Stewart, indo visitar o Jack Stewart com a mesma calça azul, com o mesmo xadrez de Kilt, mas o mesmo xadrez lá da família, com a boininha, a mesma roupa, tal, não sei o que, parará. E aí eu com esses contatos com o Nick Lauda, Gerard Berger, a gente tinha esses contatos, a gente ia comer na Ferrari, encontrava com as coisas. Então, foi um período bacana da minha vida. Eu curti muito, tive a oportunidade de ir nos museus, visitar as fábricas para produzir esse material. Então, eu visitava piloto, fui com Tasso Marques para Viareggio, onde tinha um centro de treinamento para piloto, que foi uma matéria muito bacana, que eu não conhecia, o médico, até, eu esqueço o nome dele, italiano, até hoje continua treinando os pilotos, negócio de força G, equipamento específico, e lá que eu sofri uma história maravilhosa. Era o rei do GP3, né? GP3, GP4, GP2, me lembro na época qual era. Era. E, jogava aquilo direto, no teclado e tal, não sei o quê. E o cara tinha, no negócio dele, um cockpit de um carro com o GP, como o carro, como o programa, o software para rodar, e você sentava nesse carro e botava um macacão com um monte de argola, de arame, de ferro, de cabo de aço que te puxava para simular o esforço da corrida. Cara, que animal. Aí eu Tasso fazendo ali, eu falando, tá suando, para andar com um simulador de carro, não sei o que, parará. Falei, vou entrar no carro. Aí o cara falou, não, você entra. Eu vesti lá um macacão, entrei. Qual é a pista? Eu falei, Barcelona, bota Barcelona aqui. Eu falei, você Barcelona, tem tempo bom, vou arrebentar. Amigão, eu saí... Ainda bem que você não quis Monza para fazer a parabólica. Eu saí do box com dificuldades. Entrei na pista, eu não consegui, né? Você sai do box, aquele retorno de Barcelona, na subidinha ali, Lipe, eu passei reto. Aí, não estou me acostumando, os caras rindo atrás de mim. Eu falei, não, vou pegar, cara, tem tempo nessa pista. Cara, consegui dar uma volta, que eu acho que eu fui a 80 por hora no circuito. Dia seguinte, eu acordei, tomei um café, fui fumar um cigarro. Quando eu levantei o braço para vir aqui no bolso pegar o cigarro, o braço não foi. Foi a partir daí que eu virei e falei assim, não, eu parei aqui minha vida, vou ficar só no virtual, não tenho a menor expectativa. Você me lembrou daquele simulador que a gente jogou lá no... que também me assustou muito, porque tudo bem que não era desse jeito, né? Mas era um simulador no museu da Ferrari que ele tinha um certo movimento e tal. Mas o negócio não é isso, é que o curso de pedal e de acelerador era muito real. Cara, é impossível, velho. Impossível. É impossível você tem que passar uns dias treinando aquilo. Pra pegar Porque o curso de acelerador é isso aqui. 0, 100%. 0, 100%. E você tem que ir dosando. E o freio, cara. O freio é pior de tudo. Uma das coisas que a Fórmula 1 um prazer grande foi andar nas pistas, poder andar nas pistas. Eu andei quase todas de carro. E isso pré-GP, né? O pré ou pós-GP. E isso foi Suzuka, descobri que, aquele hairpin era em subidão, entendeu? Descobri que Spa passa uns 5 se quiserem naquela reta. Largo pra caramba. Sentir a textura do asfalto, entendeu? Ver em Mônaco, que no hairpin também, cara, se os caras estão fazendo a 70, você vai fazer ali, apertadinho, entendeu? Passar do lado do guarda-reio. Isso foi muito bacana. E vi grande, cara, vi a primeira vitória, vi as vitórias do Rubinho, vi a primeira vitória do Rubinho. Cara, eu estava lá na Alemanha, foi espetacular. Acompanhar Pedro Paulo, eu vi uma das coisas mais fantásticas. Eu saí em 2000.
2000. Eu saí em 31 de dezembro de 2000. Fiz a temporada de 2000. Então, 2000, e aí, 2001 você já não fez mais. Em 2000 eu não fiz mais. E aí... Não, mas eu vi um teste de pré-temporada na Espanha, chovendo, que todo mundo recolheu os carros para a garagem e ficou o Rubinho e o Pedro Paulo, que você via na reta, chovia muito, cara. Aí você viu o carro branco, era a Stuart, branca do Rubinho vindo, e o Pedro Paulo era aquele preto, era... Lembrar qual era? Ele fez Prost. Ele correu de Prost. Mas não era Prost. Não era preto, era azul marinho. Não, tinha outra. Depois da Prost foi outro carro. Daquele cara dono da TWR, qual é o nome daquela... Vou lembrar a equipe dele. Tom Walkinshaw. Tom Walkinshaw Racing. TWR. Mas era antes da Prost. Era o preto. E aí ele vindo com o carro, aí você viu o Rubinho passando na reta, viu o carro do Rubinho e atrás você só percebia quando virava que tinha uma mancha preta atrás do spray. E essa noite eu fui jantar com os dois em Barcelona. O Brunoro, o Brunoro era o cara que cuidava da carreira do Pedro Paulo, o Fred era a noite do Rubinho, a gente foi jantar no Sete Portas até. Eu comentei com eles, porque o pessoal começou a sair das garagens, mesmo na chuva, e ir para ver os dois malucos andando na chuva e um embutido no outro. E eu nunca me esqueci na frase do Pedro Paulo, falando, ainda bem que sua luz de freio estava funcionando. Isso à noite. Então, esse tipo de coisa foi muito bacana. Assim, eu vi belas corridas, acho o ambiente espetacular, acho um esporte impressionante, acho o talento dessa molecada muito... eu fiquei viciado em Fórmula 1. Eu saí por opção própria, mas eu assisti as corridas, continuava assistindo, vi umas coisas assim que você só nota fazendo, por exemplo, o Schumacher. Como o Schumacher era constante num TL1. Como ele era constante no TL2. O Schumacher não era um cara que rodava 34 e 28 na mesma volta. Ele rodava 29,1, 29... Isso nos TLs. Aí você começa a ver ele fazendo as flylaps antes dos pitstops. O que o cara arrancava sem pneu. Então, você passa a ter essa visão mais técnica que eu precisava ter, porque eu editava com o Regi o Sinal Verde. Mandava as matérias para cá e eu era responsável pela matéria do Esporte Espetacular, que era comercializada na semana seguinte. Então, eu tinha bom relacionamento com o pessoal, não ia muito passar de imprensa. A Globo, a gente ficava meio separado, ficava nos TV Compounds, que era um pouco afastado da sala de imprensa, mas ia lá ver o pessoal, convivia nos boxes, tinha uns breves momentos. Cara, as viagens, você reclama de roubada nas nossas viagens, nosso hotel lá de Chambly. Na Fórmula 1 também. Você imagina Spielberg, onde é que se hospeda o circo em Spielberg, que é uma cidadezinha rural do interior da Áustria, entendeu? Pô, mas o Flavinho sempre falou pra mim que em Silverstone ele ficava na casa de uma senhora que tinha uma fazenda lá perto. A gente ficava ele alugava um quarto lá, sei lá, da mulher. Ficava numa pousada de Spielberg, que era um hotelzinho pequeno, entendeu? Que do lado tinha um negócio, como é que se fala? Um curral, que você ia lá, botava a moedinha na máquina, você abria a porta assim, as máquinas estão todas na ordem elétrica, você tomava o leite ali na hora e ia tomar o café com esse leite. Caraca, meu Deus do céu. Esse Spielberg, cara. Spielberg. Que era uma corrida bacana. Spielberg era uma corrida bacana. Pô, Áustria, viu, pessoal? Quem tá meio perdido. Suzuka é um lugar legal. Suzuka... Japão era bacana, porque tinha uns brasileiros lá e o contato com isso, cara. Você tinha contato com Niki Lauda, Jack Stewart, você tinha contato com ex-pilotos, Joe Ramírez, entendeu? Isso é animal. Fangio, você deve ter visto. Fangio morreu. Não, Fangio não peguei o Fangio. E aí saio da coisa, falei, acabou minha carreira aqui no automobilismo, fiz a Fórmula 1, ok, porra, fui a todos os GPs que eu queria, foi uma coisa legal, foi uma carimbada, sabe, assim, fiz, entendeu? Gostei muito de fazer. Futebol, né? Não, aí saí para uma produtora para fazer outras coisas, saí da Globo, e aí sou procurado pelos amigos que o automobilismo me deu
nesses anos de Globo, por um senhor chamado Fernando Paiva e pelo Alex Ruffo, para pegar a NASCAR. Eles estavam com um projeto de trazer a NASCAR para o Brasil, voltar com a NASCAR. Não é trazer uma corrida para o Brasil, viu, pessoal? Trazer a temporada, Fazer passar NASCAR na TV brasileira. E era um projeto da NASCAR que queria internacionalizar. E aí essa foi a temporada 2003, eu acho, Matt Kansas, 2003, é isso mesmo. 2003, isso aí. A gente fecha o contrato em 2002 e a gente fecha com o Sport TV. Nós transmitimos 3 corridas ao vivo, eu acho, foi a primeira, foi Daytona, foi a primeira, 3 corridas ao vivo, que para televisão brasileira, país do futebol, 4 horas de corrida, mesmo no cabo, era inadmissível. Não tinha Sport TV 3, era Quem Sport que TV. narrava isso aí? Sérgio Maurício, isso foi muito bacana, porque na verdade o que a gente fazia? Eu recebia as corridas, pegava no canal, e aí a corrida de domingo a gente exibia no domingo seguinte, em compacto. E a gente tinha um programa semanal chamado NASCAR Brasil. Só a equipezinha que começou. A primeira equipe, a gente gravava na produtora, não era nem na TV. Então, eu recebi o material, preparava, fiz um estúdio de narração. Começa com Sérgio Maurício e Gualtinho. Depois entra o Lito e termina no Mãozinha, no Rodrigo Matar. O primeiro repórter da NASCAR do programa é Tadeu Schmidt. Sensacional. E depois Bruno Cortes. Caramba. E aí eu aprendi um outro mundo. Eu também gostava. Eu adorava o Dale Earnhardt pai, gostava do Jeff Gordon. Antes do Jeff Gordon, né? Era o Martin e o Dale pai, né? Que brigavam muito ali. Mark Martin. Tinha o Bill Elliott. Essa galera brigava ali, assistia com o nosso grande Edgar narrando. Sim. Passava CNT, algum canal desse da vida. Que passava DTM também. Era manchete. Era manchete, o Band era uma dessas. Mas eu sei que... E aí, a NASCAR, eu fui conhecer a NASCAR. E com a cabeça de Fórmula 1. Né? Fórmula 1, não sei o quê, parará. Amigo, os caras são os reis do marketing. Não existe igual. Não existe. Não existe igual. Quando eu vi o número, geral, quando o cara me apresentou, que eu fiz... O americano a primeira coisa que eles me deram foi um livro que chegou na minha casa, NASCAR for Dummies. Mandaram. Aí eu fui pra viagem lá com eles lá. E aí tive uma aula de NASCAR. Fui no Instituto NASCAR, vi como é que é montado o carro, medição do carro, toda a tecnologia que eles usam, fui às garagens. E aí aprendi. Uma coisa que me impressionou foi os números. Na época, a Fórmula 1 fazia 11 bi de merchandising ano no mundo, e a NASCAR fazia 9,5 só nos Estados Unidos. E aí eu passei por coisas na NASCAR inacreditáveis. Primeiro é o show, que é essa visão hoje que os americanos estão trazendo para a Fórmula 1. É o show. 96 bilhões. É o show. Os caras tinham um caminhão, cara, você não tem ideia, tinha um caminhão de replay. Maior do que os caminhões da Globo que eu fazia a Fórmula 1. Os caras tinham um caminhão de replay. Caramba. Entendeu? Um caminhão só para microcâmera. Entendeu? É um absurdo. E a primeira coisa que me impressionou no primeiro GP de NASCAR que eu fui na minha vida foi, primeiro, o amor não pelo piloto, mas pelo número do carro. A torcida é pelo carro. Deveria ser. Na Fórmula 1 até um pouco. Eu conheço muita gente que é ferrarista. Você. Eu sou simpático, gosto muito. Eu vivi a era Schumacher do lado ali. Vi o início da era Schumacher ali do lado. Ainda peguei as Mercedes ali ainda dando 97, 98. Você pegou o acidente de Schumacher em Silverstone também. Peguei. Mas aí, voltando à NASCAR, eu fiquei impressionado porque esse negócio do número. Você sabe, Paulo Vaz, são vários motorhomes, desses que você vê imensos, do carro 25. E cada porta de Indianápolis tinha um motorhome de um carro.
E você vai lá e compra desde a cueca do número 27, 43, que é um cara que eu gosto muito, The King. Você compra a cueca, a caneca, a caneta, a camiseta, o casaco de frio, o moletom. O americano. E aí você compra... Que ano foi isso aí? 2001? 2003. 3? Você compra a roda da última corrida, que os caras fazem uma placa autenticando aquela roda e bota essa tampa em cima e vendem como centro de mesa o pneu que correu. Você tem lá o pneu que correu, tá lá a adega do piloto. Tal. Você compra capô, você compra porta, retrovisor. Peça de carro, é. Fora isso, Indianápolis 400, Brickyards. Eu fiz a matéria sobre o evento. 1 milhão de pessoas fora, 400 mil pessoas dentro. 1 milhão fora. 400 dentro. Eu vi um negócio, acompanhando o pessoal da organização, os caras vão em todos os banheiros, mandam voluntários para dar descarga, o maior número possível de descarga, 3 horas antes do público entrar, para ver se não vai ter colapso. Cara, sensacional, hein? Isso não existe. Não existe. Você poder levar o capô, você encomenda. Você vai lá e encomenda o capô. Os que não foram vendidos estão nesses caminhões de merchandising na porta. E o mais bacana, com todos... E tem uns pedaços de carro batido. Que conhece, né? Pedaço de carro, não, capô. Você compra o capô do carro, você compra banco, você compra volante. É só chegar lá e negociar. É com a equipe que você negocia, com a coisa da equipe. E aí você tem um negócio muito legal, que você não tem retrovisor na NASCAR. Não tinha, agora tem. Agora tem, mas não tinha. Então você tinha os spotters. Então você tem os spotters em comunicação com o piloto e com o box. E num lugar mais alto. E aí você chega na entrada do autódromo, do circuito, do oval no caso, tem umas banquinhas vendendo os rádios, sem fio, os fones. E você sintoniza. Compra. Você está ouvindo a equipe. Você escolhe de quem você quer. Que animal. Qual carro você quer, você ouve a comunicação do spotter com cara, o crew chief com o cara com os dois. Eu acho que foi em Indianápolis, eu peguei um fone desse para assistir o final da corrida, que foi uma corrida espetacular, essa Brickyard. Quem ganhou foi o Harvick, que ele beija lá o tijolinho, e a primeira vitória do Harvick em Indianápolis. E aí aconteceu uma coisa legal, porque tem uma falta de gasolina, começa a ter racionamento de gasolina no final. E aí tá todo mundo lá com o seu fonezinho. E aí você ouve que era a galera que estava ouvindo a equipe do Harvard, que o cara vira e fala, pode cravar que a gente tem gasolina para chegar no final. Gente, é como se tivesse um gol que só uma parte do estádio vê. Caramba, que loucura. Porque você ouve pelo rádio. Entendeu? Então foi. E aí eu fui lá, fui jantar, conheci os netos do King, fui almoçar com ele, que é o Richard Petty. Richard Petty contou as histórias, porque a gente tinha um cara aqui, o Washington, chefe de equipe aqui durante anos na Stock Car, que o ídolo dele era... Eu gravei um programa, né, na época da NASCAR, a gente fez um encontro do pessoal da Stock com o pessoal da NASCAR no Rio de Janeiro. O Sérgio apresentou, fizemos uma mesa redonda, juntando. E aí o Washington que o Washington já tinha visto corrida da NASCAR lá, e o ídolo dele era o Richard Petty. E eu sentei, eu tenho uma foto sentada, eu e o Richard Petty, assim... no trailer dele, assim, na porta do trailer dele, com um netinho dele. Você sabe que até hoje ele vai em quase todas as corridas. Né? Ele figuraço. Ele me tratou muito bem, tanto ele quanto o pessoal do Matt Kenseth, que tinham o pessoal da melhor pit stop. Roush Fenway. O melhor pit stop, eram os Bees, Killer Bees. Você lembra disso? Que era The Walt, né, o patrocínio? Era The Walt, não, e ele era o Killer Bees porque eles tinham o melhor tempo eu fui fazer eles treinando. Então, mas eles eram Bees porque era preto e amarelo. E o Killer porque eles eram eles foram os campeões do pit stop mais rápido no ano.
Caramba. Aquela temporada foi boa. Tinha Jeff Gordon, Matt Kenseth, tinha uma Tony chegada. Stewart. Tony Stewart com o carro 24, espetacular. O Matt Kenseth foi campeão com uma vitória só. Uma vitória só. Que loucura. Foi. Tanto passaram a chamar ele de Mr. Regularidade. Foi espetacular. Aí no ano seguinte começaram os playoffs. Foi. Porque falaram, não é possível o cara ganhar o campeonato com uma vitória só. Eu peguei raia nenhuma, aquele acidente, eu estava lá naquele acidente de Daytona, famoso, que o carro 11 voando, despedaçando todo, ele bate o cinto e levanta, só sobra praticamente o carro. Vi. Peguei Tony Stewart. E fiz uma coisa muito legal, a gente foi fazer em Indianápolis, uma dos patrocinadores levou o Luciano Huck. Então eu ia produzir para a NASCAR e produzir para o Luciano Huck. O Luciano está com a equipe dele, ele foi para ver essa Brickyard em Indianápolis. E aí eu falei, vou levar um convidado, então, para ir para lá, para a gente render matéria lá, e levamos o Chico Serra. Animal. E o Chico Serra pilotou o Pace Car. Animal. Deu uma volta lá com a Animal. Mizzy de Anápolis, sentado, era conversível, tal, o Chico foi... Ele corria aqui na Stock e tal. E a Daytona 500, você chegou aí também? Não, a Daytona 500 fizemos a primeira da abertura, que na verdade 2003. Era a Daytona, era aquela Gatorade 125, era aquela primeira que abre na quinta-feira, né? E termina com a Daytona no domingo. Era Gatorade, depois virou Bud. A gente fez Talladega. Hoje chama Clash, não tem mais. Eles não dão mais nome de patrocinador para não ficar mudando isso aí. Cara, eu vou te falar para você, a melhor... Chama Duels, a melhor coisa que eu fiz no automobilismo na minha vida, fora a oficina motor, que foi muito bacana. Mas é que a oficina motor foi nessa corrida de Indianápolis, eu fui assistir uma truck. Tem uma mini milha em Indianápolis, pequenininha. Tem. E aí eu fui com, não sei se Fernando Paiva estava, ou o Tom, que era o sócio da gente também. A gente foi fazer uma matéria. Já que ele está com a equipe aqui, vamos assistir uma truck. Que vamos fazer uma matéria sobre a truck. É uma que é do outro lado, é pertinho ali? Pertinho de Indianápolis. É do outro lado da cidade. E não tem arquibancada, é grama em volta. Sabe que ontem eu ouvi um podcast e os caras falando, são os spotters da NASCAR, são 3 spotters da NASCAR que fazem o programa, e eles falando que a melhor pista que existe em Indianápolis é essa e não o circuito de Indianápolis. Essa daqui bacana que eu achei foi, cara, gente, é totalmente diferente. Por quê? Eram as famílias. Era o Rauch, todos eles com os seus netos, filhos, filhas, trabalhando na equipe. A equipe é familiar. O pessoal fica sentado na grama, com cadeirinha de praia. Você fica... eu ficava no miolo, tinha um túnelzinho que eu passava, eventualmente eu tinha acesso, mas, cara, eu assisti truck sentado na mureta, os caras passando ali. Na outra cadeira. Eu aqui, Lipe. Animal. É outro mundo, né? Tomando a cervejinha, entendeu? Aí ia pro box dos caras, porque os caras começaram a reconhecer a gente, que foi ótimo, porque quando a gente foi pra corrida no domingo de manhã, a gente chegou cedo, a corrida era tarde, que ela rivaliza com uma Indy, que tem no mesmo dia, e uma Fórmula 1. É a Coca-Cola 400, que é no mesmo dia da Indy. Isso. E aí a gente foi... Coca 600. E a gente foi pra... A gente ficava com os caras, aí ia lá, comia na coisa. Aí você viu o pit stop, praticamente ajudava o cara. Toma o pneu aí do teu carro. E eram as picapezinhas, o cara foi o pessoal da rádio NASCAR, do lado da gente. A gente volta então, é isso que eu ia te falar. Essas corridas, a galera da NASCAR, muitos mecânicos, até alguns pilotos correm nessas coisas. Os caras vão, tipo, quinta-feira, já tô na cidade, não tenho nada pra fazer, vou lá correr. E os caras correm, ganham o prêmio. Porque na verdade assim, tem essas corridas, tinha até um jogo famoso de PS2, Dutch to Race, que era... Sim. É isso, se você viaja aos Estados Unidos, você vê um monte de circuitos de terra. Tem vários, porque o pessoal corre. Então, mas esse foi assim, acho que um dia feliz nas corridas, sabe? Porra, tava lindo, a noite tava tranquila, porra, a equipe, puta de uma corrida disputada pra caramba, um negócio legal. Foi a corrida mais legal que você já foi? Cara, olha, periga de ser. Eu fui a outras marcantes, assim, acho que eu fiz o primeiro em Indianápolis para a Fórmula 1. Também foi marcante, porque
era um circuito totalmente novo, é a Fórmula 1 voltando. Teve a batida do Ralph, né? Teve a batida do Ralph. Aí eu fiz... Montreal eu adorava, cara. Montreal é fantástico. Você fez o GP de 6 carros? De Indianápolis, de Fórmula 1? Não. Foi no ano seguinte. Foi no ano né? seguinte. Eu fiz aquele acidente da Bélgica que a Jordan bate ali, que fecha logo na descida, que todos os carros acabaram na coisa. Né? Bateu todo mundo. E aí essa coisa da NASCAR foi bacana. E a NASCAR, pena que no Sport TV durou esse ano. Mas foi um ano de mergulho em NASCAR, cara. Legal Pode me demais. perguntar. E esse negócio do merchandising dos caras. Os caras têm uma coisa de público, entretenimento, entendeu? Aí a gente levou lá o Luciano, durante a corrida, eu gravava a corrida, o Luciano estava num camping do outro lado do coisa, 400 mil pessoas, entrevistando as pessoas que estavam ouvindo o barulho e vendo pela televisão. Cara, Entendeu? Essa coisa tipo que o americano tem, eu acho que agora, né, a gente está até num período de política, de bicos, de Federação Internacional com o pessoal da Liberty Media. Da Liberty, mas esse jeito americano a gente tem visto. Assim, meus filhos estão vendo Fórmula 1, gente. Não, é isso. eles A nunca minha esposa foram- tá vendo Fórmula 1. Meus filhos, Minha esposa. meu filho vê treino comigo. Eu trabalhava na Fórmula 1, meu filho nunca pensou em ter. Eu dei vários carrinhos que voltaram para minha coleção, entendeu? Porque não tinha isso. Hoje eu acho assim, a perseverança do Regi, o Sérgio, que começou na NASCAR comigo, assim, porra, a gente pegou ali um período, a gente fez 52, fizemos quantas provas? 45 provas, narrando, essa fora ao 41, vivo. 41, acho. Ainda, imagina, a gente sem contato, era uma coisa ainda meio Contando Clash rudimentar, e a gente lá junto, aprendendo junto, entendeu? Então eu hoje, e acho que a Fórmula 1, nessas últimas 3 temporadas, ano passado, a última também, a penúltima também foi, tudo bem que a Mercedes voou, mas agora essa última A do ano coisa, passado foi e esse ano, impressionante. cara, eu vou te falar, essa molecada, primeiro é o seguinte, Lípia, a gente que joga ali um virtual racing, eventualmente, né? Já tivemos nosso cockpit, nossos O meu tá lá volantezinhos, ainda. o meu mas também eu- tá lá, o meu tá aposentado. Tá aposentado, E eu dei até um trato nele, liguei, estou esperando aí, joguei lá uns projetos da vida para ver o que rodava, mas a quantidade, o reflexo que esses meninos têm que ter hoje, porque os carros continuam rápidos, o reflexo que os outros tinham Estão também, cada vez mais rápidos. né? mas a quantidade de botão, de coisa que o cara tem que mudar no carro, O negócio nos vai se últimos 15 profissionalizando anos, de um jeito, né, Ale? que é assustador, que eu mesmo jogando um Virtual Race, se eu botar tudo no volante que eu posso botar de informação, com apoio, com painel de botões que eu posso acessar. Se você trocar o seu volante do Fanatec por um de Fórmula 1, dançou. Você, na verdade, o que acontece? É uma quantidade que você fica assim, que horas ele guia, que horas ele pensa que ele vai frear, que é o freio guiar para frente, é o freio para automático, trás, né? o guiar automático muito louco, essas pressões. E aí eu respeito o talento desses caras ainda terem braço, tipo o que esses moleques estão fazendo agora, Não, é Leclerc, impressionante. Eu acho que essa Verstappen. geração nova é Porque impressionante. assim, você vê, assim, Russell, Ocon, o Verstappen esses pegou, caras. vamos lá, o Hamilton botou o sarrafo aqui. Uhum. Né? O Hamilton botou o sarrafo aqui. O Verstappen veio com um carro pior, mas deu calor. Mostrou, eu tenho braço, tenho talento, essas coisas todas. E agora, esse ano a gente tem uma temporada que a Mercedes já mostrou agora. Está aí, ó, a Mercedes chegando. Mais 2 pistas de asfalto liso. Ela vai acertar. E aí a gente vai ter 3 equipes disputando tapa. Sim. É muito bom a Ferrari voltar. Pô, Que é coisa que não acontece há muito tempo, acontece né? há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. 2 pilotos extremamente talentosos. Eu fico muito chocado com o Sainz e com o Pérez, que são 2 caras com mais de 100 GPs. Né? Acho que os 2 têm mais de 100. Sim. E estarem... Né, a O história Leclerc do tem Pérez... mais de 100 só pela Ferrari. É? Ele é o 7º piloto na história da Ferrari. É mesmo. Já.
E ele porque tem muito impressionante. GP por ano agora. Sim, É muito verdade. por ano também. E ele é impressionante o que esses moleques fazem. E esses moleques começaram muito novos, né? E aperta essa quantidade de coisa e lidar com essa quantidade de informação. Né? O Verstappen criou a regra Verstappen, né? A regra Verstappen não pode correr antes dos 18 anos. E eu acho Ele entrou que, com 17. Eu acho que os organizadores acharam um modelo de carro bem próximo do que atende os amantes, né, o pessoal... O que lembra mais dos anos 90, de visual, né? O pessoal mais rigoroso é atendido e o pessoal que está chegando, fica claro que ali tem uma competitividade. Olha, os caras brigam, pô. Como é que o cara briga? Não sei o quê. Que é um pouco o segredo da moto velocidade, né? A moto velocidade, eu pra conheço mim é o pessoal que ápice. assiste a moto velocidade, eu assisto todas. Eu fico, amigão, esse cara acabou de dar 320 final de reta numa moto. Não, entendeu? as Ducati é tipo 359 iniciando. Aí, Fala, aí não tem quem passar. 359 Não de tem moto. quem passe e vê um onboard do cara deitado ali. Vai. Então, e na Fórmula 1 hoje é isso. Então, o que eu vi? É cada vez mais profissional. Na minha época, eu peguei, assim, os pilotos saíam para jantar com a gente. Cara, imagina o pessoal que o Regi e o Galvão pegam, que viram lá atrás, né? Piquet, Senna, entendeu? Não tem mais tomar porre antes de ir pra corrida, Não né? tem na mais, noite não anterior. tem como. Antigamente tinha. Não, hoje são atletas Não tem como. mesmo. Antigamente, até podia, eu lhe confesso que não vi nenhum, gostaria de ter visto. Eu tomei vários na noite anterior, mas nunca. Mas você não estava correndo. As noites da Fórmula 1 eram famosas os sábados e as noites, porque acabava de chegar muito cedo no coisa, não almoçava no autódromo. Lembra que a gente chegava na quinta, que tinha treino em Mônaco, por exemplo, tinha treino quinta, era treino sexta, sábado e domingo. Era quinta em Mônaco. Mônaco era quinta, pulava sexta, pulava e sexta, vinha sábado. E aí a gente chegava na quarta e ia pro autódromo para montar a transmissão. Então, o almoço era no autódromo. Então, o almoço, ou você pegava um Wurst da vida, um sanduíche de linguiça, um hambúrguer, ou ia para as equipes. Quando você começa a se relacionar com as equipes, você é convidado para almoçar. Vai almoçar um dia na Stuart, geralmente nas equipes dos brasileiros. Eros era a equipe do Pedro Paulo Diniz, Eros. E aí, ou na Eros, ou na Ferrari depois. Então você vai. Porque a Eros é que virou na Bristol. TWRs. É isso. E aí você vai na Bristol e aí você tinha essa coisa desse almoço lá. E aí, o bacana era o jantar, porque no jantar o almoço era individual. Sobrou uma hora para mim, eu ia almoçar aquela hora, o Reginaldo, o Galvão, o repórter, o cinegrafista, cada um no seu horário. Dentro das janelas da Fórmula 1. E cada um ia mais ou menos para o seu lugar. E aí, à noite, a gente se encontrava. E à noite foram noites memoráveis. Assim, noite muito bacana. Da mesma forma que eu falei no programa da oficina, da amizade que eu tenho por todos, vão ser meus amigos pro resto da vida. Mesma coisa com a equipe da Fórmula 1, Galvão, Regi, João, os cinegrafistas, Baiano, que é meu amigo pessoal até hoje, Olivier, que eu peguei, o único brasileiro foi Baiano, eu peguei o Olivier, o Armandê, que eram os primeiros que eu trabalhei, Jaime Brito, que era o produtor, que foi o cara importante demais nessa história da Fórmula 1. E os caras do meio do caminho, por exemplo, o Maurício do La Lanterna, que a gente falou no programa, que você conheceu, exato, virou amigo, que você depois a gente voltou desses lá, jantares famosos que você volta. E aí, são amigos. A gente viveu, da mesma forma que a gente viveu a oficina, eu vivi a Fórmula 1 nesses 4 anos. Da mesma forma que eu vivi, e são meus amigos até hoje, Fernando Paiva, um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele vai assistir, Alex, essa turma toda. Então, foi bacana. E ainda continuo, gente. Eu assisto TL1, TL2, TL3, 8 horas da manhã. Eu também. É o que eu faço, eu assisto Fórmula 2, Fórmula 3. Eventualmente, a certa Nasca, por causa do meu amigo Liper aqui, eventualmente o que eu faço é dormir mais uma horinha e dá tempo de eu mandar dar um rewind e assistir. Justo. Ali com um delezinho, né? Como é que fala? Near live. Quase. E aí assistir, mas não perco, e assisto até o final e continuo. Vou falar isso para o meu amigo Sérgio Maurício, continuo ainda fazendo a minha suíte dentro de casa, apesar de 15 anos fora. Continuo
Olha o tempo aí que o cara fez de volta rápida, Sérgio. Ainda continua com as manias, entendeu? Isso não vai tirar nunca. Não isso vai. No futebol, seja É difícil. É difícil. Cara, que legal. E aí você curtiu esse período todo de Agora estou com os cavalinhos, outros cavalos, né? Não cavalos agora tá de motor, TV Jockey. Agora na TV Jockey, mas... E TV em breve, Fla você fez também, né? Fiz TV Fla, passei, peguei TV Fla, TV Jockey. E agora... Vamos ver. E agora você é empresário, dono de restaurante no Rio de mas isso Janeiro? aí Ué. Se for lá no Jockey, inverso da Gávea, tá porque- lá. Pode comer lá no restaurante. Mas não vai falar que você viu ele aqui, hein? Não vai ter desconto. E aí, Vai com o nosso mas promo os code cavalinhos Inside também são bacanas. Os cavalinhos são bacanas, assim, é esporte, né? É. E é esporte contra o relógio, né? Que é o mais bacana. Esse é o bacana. Não dá pra ficar Sensacional. parado, né? Eu só ainda não tentei. O cavalo não tem a menor condição de eu montar, que de eu pegar um carro e andar numa pista. Não. Cavalo sem condição. Melhor não, até porque os jockeys são tão levinhos que se a gente sobe em cima desses cavalos, eles desmontam. Ele não chega nos 400 metros. Não chega, é difícil. É difícil. Ale, obrigado, cara. Valeu, Obrigado galera, bom ver de vocês. você Muito estar aqui. Obrigado Espero pela sua que- presença. O pessoal de casa gosta aí das histórias. Ah, gosto. O povo gosta de Fórmula 1, gosta. Tá tudo tranquilo. Tá bom. Muito bom. Esse meu lado NASCAR tu não conhecia, Paulinho. É verdade, eu não sabia. Olha, não. eu também não sabia mesmo. tão profundamente assim. Porra, cara, Tô aprendendo mergulhei lá, aqui. cara, fui no Instituto NASCAR, cara. Sensacional. Porra, sensacional. Não sabia, O mano. primeiro repórter nosso, Tadeu Schmidt. Caramba, Primeiro que repórter da loucura. NASCAR Brasil em 2003. Que loucura. É animal, né? Muito bom. Animal. É Já muito legal mostrando dessas na coisas. época, fiz uma passagem para mim, uma das mais memoráveis da história, que é ele subindo Daytona na curva e A pé. falando, e com câmera e falando, olha só, vocês não têm ideia do que é. Olha que eu vou cair. Eu não vou mais da frente, que eu vou cair direto. Caramba, que legal. Espetacular. Sensacional. Demais. Muito bom. Ale, obrigado, Eu cara. arrumo essa Obrigado imagem e demais. mando para vocês botar no canal. Boa. Tá? Obrigado Ótimo. demais, cara. Valeu, Obrigado Lipe. por você ter vindo aqui. Irmãozinho sempre. É muito bom te encontrar e a gente bater Torço papo. muito, assisto o Muito bem. podcast sempre. Muito Tá bom. tudo lá. Vi vários amigos sentados aqui também. Sensacional. Muito bom. Obrigado. Quem Obrigado. sabe um mano. dia a gente não faz um podcast com o Henrique aqui e Michele. Porra, se conseguir juntar todo mundo, ia ser legal Esse aí demais. até vem. A gente ocupa aqui, vai ter que arrumar mais uma câmera, Cauê. Não, aí tem que Eu botar, trago uma lá do Rio, tem que botar alguém lá atrás, o Cauê tem que sentar aqui pra conversar Com também. certeza. Aí tem que sentar todo mundo. Ó, essa daí até a gente ajuda. Se vocês quiserem, seria uma boa. Porra, legal demais. Bom, como vocês quiserem. A gente faz lá no A inverso gente da vai galera. Oi, ter que esse é combinar, animal, hein? tem que ver a agenda agora. Tem um de nós que tem um problema de agenda sério agora. A né? Michele, com gêmeos. É. Porque a gente podia fazer isso aí, ó, uma proposta, e a gente, de repente, esse programa ser comemorativo do lançamento no YouTube dos programas Oficina Motor. Que eu preciso de um tempo, que o Cauê sabe, Pra organizar os 273 HDs. HDs. Primeiro ligar e torcer para todos eles ligarem. Bom, depois você faz uma cópia deles. Ou a pra gente mim. copia aqueles DVD que eu mandei para todos vocês. Não, então eu tenho a primeira temporada inteira. Eu não. Eu tenho a primeira temporada inteira, não. Eu tenho a primeira temporada até o episódio 26 e depois eu tenho a segunda temporada, acho que até o episódio Eu acho 8. que a alguma gente coisa vai passar de forma inédita os 13 episódios. da primeira temporada, que só temporada. passaram uma vez e acabou. Eu Nunca acho mais que não passaram, nunca entraram, estiveram não no Mais entraram no Globosat, Now, no no Now, Now, em lugar nenhum. Quem sabe? Vamos lá, vamos ver se a Mi topa. A Mi que tem que dar agenda. Pode ser lá no restaurante. Por mim, fechado. Boa. Muito bom. Obrigado, Ale. Obrigado, Paulo Vaz. Mais uma vez. Valeu, Estamos obrigado, juntos. Ale. Valeu, Obrigado Paulinho. mesmo. Agradecer vocês também, agradecer os nossos apoiadores do The Garage, thegarage.com.br. Vai lá, compre seu carro colecionável, né? Carro Aquele antigo, clássico, aquele clássico que neoclássico, realmente é bem legal tudo que tem aqui. E ao BetMais, betmais.com, se gosta de fazer aposta nos esportes, no seu esporte favorito, betmais.com. Certo? Certo. Certíssimo. Até Grande a abraço a próxima todos. e um grande abraço. Valeu.